Convido também o presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique Medeiros. Na gestão da minha antecessora, da Leda Selma, foi criada uma importante academia de letras de um dos nossos primeiros arraiais do ciclo de ouro, a então Bonfim, a cidade hoje de Silvânia. E na oportunidade, impedida por compromissos, a Leda não pôde estar presente à sessão de instalação da Academia de Letras, Artes e Ciências de Silvânia. E hoje aqui está representando a instituição a Márcia Helena Gentil. E aí eu agradeço a presença ainda dessa novel e importante representante desse município de muita história. A primeira palestrante, Meire, será formalmente apresentada pela nossa mediadora e está coordenando a sequência das mesas, Leda Selma de Alencar, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas. Que tenhamos uma tarde abençoada. Meire Sônia Matos Valadares, presidente da Academia Tocantinense de Letras. É advogada, escritora e militante de entidades culturais e de classe. Participou ativamente do processo político de criação do Estado do Tocantins. Foi presidente do Conselho Municipal de Cultura de Palmas. Também participou da Câmara de Literatura do Conselho Estadual de Cultura. Bem-vinda. Então, vamos passar a palavra à palestrante Meire, que falará sobre o papel das academias na vida cultural das cidades novas. Interessante hoje, né, Bíblia? Porque a palestra anterior do Sérgio Fonte foi o papel das academias de letras no Brasil. Então, hoje o tema, academias. Boa tarde a todos. Eu faço uma saudação especial, carinhosa, amorosa ao senhor presidente da Academia Goiana de Letras, presidente Birajara, ao Ademir Luiz, presidente da União Brasileira de Escritores, Seção de Goiás, Leda Selma, ex-presidente da AGL e secretária-geral do evento, ao senhor Gilberto Mendonça Teles, decano da Academia Goiana de Letras, e quero fazer uma saudação também especial à minha querida prima, Isabel Dias Neves, que se encontra aqui presente. Eu agradeço muito. É muito confortante você, num ambiente desse, você ter um parente. Então, qualquer coisa a gente se socorre com o parente. Saúdo aqui aos presentes, agradeço a presença de todos. É uma amiga muito querida, que Leila, que está aqui hoje, veio nos prestigiar.
e vamos começar a falar sobre a ATL, ou a Academia Tocantinense de Letras. O meu discurso talvez fuja um pouco dos anteriores. Eu estive aqui ontem o dia inteiro, então são discursos, ouvir falas e discursos e comentários, exposições de grandes projetos, de grandes feitos e os efeitos dentro da cidade, dos projetos líderes culturais. Mas o que eu percebi é que a Academia Tocantinense de Letras, me parece que ela foge um pouco do que vocês já apresentaram aqui, talvez por ser uma academia nova, iniciante, e ainda é menina, né? Ainda é uma garota, não é mais criança, mas é uma garota. E por ser um estado novo, o que nós fizemos e fazemos lá é um pouco diferente do que a gente faz buscando o efeito dentro da necessidade. O que é preciso, a gente faz. Então, o nosso planejamento é um planejamento, talvez até para alguns falarem, mas isso aí é uma coisa aleatória, uma coisa meio maluca. Não, mas não é assim, não. A gente busca aonde tem a necessidade, a gente cria os projetos e atua. Então, a academia, ela foi criada em um momento assim, muito expressivo, porque foi bem no início do Estado também, no ano de 1990. Em março de 1990, no final do ano, houve reuniões, que a Academia Tocantinense de Letras, todos vocês eu acho que conhecem. A idealista foi a famosíssima, queridíssima, amadíssima Ana Braga, né? Foi da cabecinha dela, que é extraordinária, que saiu essa ideia de criar uma Academia de Letras logo no início do Estado. Então, se uniram Ana Braga, Liberato Polk, que eu creio que muitos aqui tenham conhecido, que já não está mais entre nós, que Deus o tenha, e o Dr. Juarez Moreira, um advogado muito conceituado lá de Porto Nacional. Então, houve uma reunião dos três, dentro do escritório do Dr. Juarez, e aí foi o berço da Academia Tocantinense de Letras. Daí os três partiram para a efetivação, para a materialização da ideia deles, e a doutora Ana Braga imprimiu uns convites, era assim, um papelzinho assim, muito singelo, muito simples, encaminhado dentro do envelope lacrado, convidando as pessoas para dar início à Academia Tocantinense de Letras. E assim foi. Então, em março de 91, foi feita a sua efetivação, consagrada, criada na histórica cidade de Porto Nacional, no colégio, como se fala lá não se fala, não, é o Colégio das Freiras, né? Sagrado para saber o Colégio das Freiras. Então, passado essa etapa, os acadêmicos começaram a trabalhar assim, efetivamente, porque havia uma necessidade urgente de mostrar para a sociedade, mostrar para o povo tocantinense que a academia não era uma invenção maluca, uma coisa de pessoas que estavam distantes do povo, não era um Olimpo, não existia isso. Então a academia foi criada dentro de uma singeleza, dentro de uma simplicidade, para abarcar toda a sociedade e mostrar a que ela tinha vindo. Só um momento, por favor. O calor está grande, muito seco. Não está diferente da minha terra Goiânia, viu? De jeito nenhum. Então, a academia, ela já nasceu, eu tenho ouvido aqui durante esses 2 dias, um debate muito produtivo, muito profundo, sobre as mulheres. Nossa querida amiga ali do Mato Grosso expôs no seu painel a problemática da mulher, você expôs assim como ninguém, e a dificuldade que Leda já falou, os presidentes, como falou, das academias, que durante séculos, durante 50 anos, foi preciso esperar uma caminhada de 50 anos para chegar a primeira mulher a essa academia. A Tocantinense de Letras já nasceu com 4 mulheres. Então, ela já foi apresentada ao povo tocantinense com a integração de 4 mulheres sendo acadêmicas.
E depois disso, a academia passou por um período assim, que frutificou muito. Nós fizemos uma coisa que eu considero inédita, não sei se alguma academia que está aqui presente, o seu representante, já chegou a fazer. Nós andamos, viajamos para todas as cidades históricas do estado. Não ficou uma cidade que a academia, a APL, deixasse de ir. Aí, quando a gente chegava na cidade, a gente já tinha todo um trabalho feito, produzido pelos seus habitantes, das pessoas importantes daquele lugar. Importante em todo sentido, politicamente, os literatos, as pessoas que de alguma coisa já tinham partido, né, já não estavam mais entre nós, e os que estavam ainda vivos naquela comunidade. E todas essas pessoas, no estado inteiro, foram homenageadas pela APL, receberam diploma de honra ao mérito, e isso foi um impulso, quer dizer, a academia foi abraçada pela comunidade tocantinense, porque houve um resgate cultural dessas pessoas, que nunca havia sido feito, nunca havia acontecido. As pessoas não tinham ideia dos valores que eles tinham. Por exemplo, tinha uma pessoa lá, tinha sido deputado, escreveu um livro, deixou, cadê esse livro? Vamos ver. Ah, só tem um volume, então passa isso. Tem uns papéis aqui, umas crônicas, poesia, passa qual para nós. Então nós temos coisas assim, importantíssimas, doadas por essas comunidades que nós visitamos. Nós visitamos a histórica Arraias, Dianópolis, Tocantinópolis, Porto Nacional, o que mais? Natividade. Passamos por muitas cidades. E isso deu um acervo generoso para a APL. Nós temos tudo isso, temos gravações, fotografias, livros, papeizinhos, né? Papeizinhos que as famílias nos doaram. Nosso acervo é muito rico. E a academia, ela inspirou os municípios a criar suas academias. Uma das mais assim vigorosas é a Academia Palmense de Letras. Ela trabalha muito, a academia expandiu, abriu suas asas sobre Palmas e tem feito um trabalho extraordinário. Também nesse resgate, né, imitando a ATL e colocando para fora esses valores que estavam escondidos nos guarda-roupa ou nos baús do povo tocantinense. E, inclusive, a Academia Palmense de Letras pediu que eu transmitisse a vocês um grande abraço e as felicitações por ter feito, senhor presidente, por estar fazendo um evento de tamanha importância como esse que está acontecendo aqui em Goiânia. Antes disso, eu lembrei aqui, o meu discurso é assim, discurso não, minha fala, eu sou meio disciplinado, falo as coisas aqui, aí lembro a coisa, eu vou colocando ali, eu não tenho aquela como é que fala? Não é nem disciplina, me ajuda aí, Céu. Um foco assim, certinho, que eu não posso tirar o pé fora. Eu tiro sim. Eu tiro o pé, às vezes eu tiro o corpo inteiro. Aí eu volto para aquele assunto primeiro. Se houver mudança, eu vou lá e vai. Mas eu não deixo onde eu estou. Tá? Não esqueça onde eu estou. Então, voltando às academias, lá nós temos a Academia Palmense de Letras, que é a que tem mais trabalhado, até pela própria condição de ser somente de Palmas, ela é só da capital. Existe uma exigência, as pessoas têm que já ter morado em Palmas por um determinado tempo, há uma confusão ainda lá na igreja, porque alguns querem 3 anos, uns querem 2 anos, querem 5 anos, e agora já surge a ideia que é qualquer um. Chegou lá em Palmas, eu particularmente sou contra. Eu acho que primeiro você tem que chegar no local, assentar, né? Se comunicar com as pessoas, saber o que realmente é Palmas, que é uma cidade totalmente diferente do restante do Brasil, e depois ele ser guindado a um acadêmico de uma academia que frutificou e cada dia melhora no seu mistério. Então tem a APL, tem a primeira APL, né, que eu considero a mãe de todas, a APL, que é a Academia Palmense de Letras, a Acalanta, a Academia de Araguaína e Norte Tocantinense, a ALA, a Academia de Letras de Araguacema,
Sobre a ala, eu quero falar uma coisa aqui muito interessante. A ala é uma academia virtual. Ela é sediada em Araguacema, mas tem acadêmicos que moram na Alemanha, tem acadêmicos que moram pelo resto do Brasil, em vários estados. Então, ela não tem nenhum tipo de impedimento daquela pessoa que é de Araguacema, que entrou na sua academia, foi embora, não está mais lá, e ela seja retirada, né? Porque a APL colocou essa restrição, a APL também. A da APL, se alguém da APL foi embora, como tinha um acadêmico que foi para o Canadá, ele foi cortado. Aí ficou só como correspondente, né? A ala não, a ala então ela é totalmente virtual. As reuniões são virtuais, é muito interessante porque tem funcionado. São os novos tempos e as academias têm que entrar nesse novo tempo, né? Não é o turno do tempo, é o turno do tempo do futuro. Aí tem a Laporto, que é a Academia de Porto Nacional, tem a AGL, que é a de Gurupi, Academia de Letras, Gurupiense de Letras, tem a ALD, Academia de Letras de Divinópolis, essa aqui é a caçulinha, é a última que foi criada. E tem a ADL, que é a de Dianópolis, Academia de Anapolina de Letras. Então vejam vocês, a Academia Tocantinense de Letras, ela espalhou semente para todo lado. E todas essas academias, elas são filhas da ATL, porque nenhuma foi criada ou instalada sem que a ATL repassasse para ela o modelo do estatuto, o modelo do regimento interno, a questão da cerimônia, o dia da posse, o que é que deve fazer, como é que entra o acadêmico, como é que ele adentra ao recinto para tomar posse, ele fica lá fora, né? Tem um ritual bem formal que não deve ser um... Então, todas essas academias são nossas filhas da ATL, filhas de letras, e esperamos que surjam muito mais. Quanto ao trabalho nosso da Academia de Letras, da ATL. A ATL, ela tem por missão, vou falar uma palavra aqui bem simples, se misturar com o povo. Então, a ATL, uma das exigências nossa é que o acadêmico não fique encastelado, ele fique só lá na academia, falando palavras bonitas, procurando verbos bonitos para fazer uma boa ligação. Não, ele tem que se misturar ao povo. Então, não é uma proibição dele ficar distante do povo, mas é uma sugestão muito forte e que a gente faz de tudo para impressionar o acadêmico e ele seguir. Então, nós escolhemos a nossa praia, uma linguagem aqui bem moderna. A nossa praia, no Tocantins, é a escola. Então, nós vivemos nas escolas. Nós não saímos das escolas. A academia já entrou, já participou de eventos, já promoveu eventos em todas as escolas de Palmas e em todas as escolas do estado. Criamos um concurso chamado Jovem Escritor. Esse Jovem Escritor percorreu o estado inteiro, de norte a sul, de sul a leste. E eu quero falar aqui para o Vinícius, não, como é que ele chama? Estevão. Felipe? Estevão, porque você, desculpa aí, você ontem mencionou a sua preocupação do jovem, como é que o jovem vai chegar na academia, porque os acadêmicos das academias tradicionais, eles logicamente vão andando, vão envelhecendo, é o processo normal, e um dia estarão lá no Olimpo. Um dia tem que partir para o Olimpo. Ou aqui na Paraná. Essa travessia que ninguém quer. Ninguém quer ir para lá, né? Então, a academia, eu quero lhe dizer que em Araguaína existe uma academia dos jovens. Perfeito, eu até olhei para o Sérgio ali agora, porque no caminho para cá a gente estava discutindo essa questão da presença dos jovens na academia,
E até futuramente, talvez, aí, implantar pensar em alguns projetos aí para talvez criar uma federação, um grupo de jovens para encabeçar um projeto de uma Pois o Tocantins já tem uma academia de jovens. Perfeito. Criada e sediada em Araguaína. E é um projeto na capital da ATR também para que isso aconteça. A academia tem uma pasta que é extraordinária. Foi a única entidade no estado que promoveu um concurso quando o Brasil completou 500 anos. Todos os estudantes puderam participar e fizeram uma redação, uma crônica. Cada um colocava o nome que quisesse, era livre, sabe? Então nós somos a única entidade que tem o pensamento do jovem tocantinense quando o Brasil completou 500 anos. Não existe engaveta de ninguém armado, ninguém, só na ATR. Então isso é um luxo. Para mim é uma coisa extraordinária. Eu estava na presidência da academia, participei ativamente. E fizemos o concurso Jovem Escritor. Todos os colégios do estado, todos os municípios e estado participaram ativamente desse, a antiga Celtice, o órgão de energia, né, hoje com outro nome, ela promoveu, doou tudo o que precisasse do papel, da caneta, do lápis, do dinheiro para os prêmios e confeccionar os livros. Então nós temos 3 edições do Jovem Escritor. A capa é de um acadêmico de Araguaína e ela, a cada ano, durante 3 anos, ela apenas mudou a cor, né? O desenho ficou a mesma coisa, muito sugestivo, por sinal que tem uma palmeira. É um dos símbolos do Tocantins, né? São as palmeiras, o abaçoais, as palmeiras que nós temos lá, que são encantadoras. Inclusive o nosso nome da capital, né, chamado Palmas. Então, esse jovem escritor, ele movimentou o estado inteiro e foi extraordinário. Posteriormente, quando Belinha Neves, a Isabel Neves, Belinha Neves, foi presidente da academia, ela fez outro concurso também extraordinário, magnífico. Ela inventou, criou o Chuva de Poemas. Como é o Chuva de Poemas? Íamos para a escola, as escolas, que foram várias escolas em Palmas, produzimos os poemas, né, nos papeizinhos, dobrava ali, bem arrumadinho, e alguém subia na caixa d'água. Tinha que ter o voluntário, né? Corajoso. Ou então jogava esses poemas de helicóptero. Tivemos essa edição. Pena que não tinha o drone naquele tempo, né, Belém? Que nós teríamos usado os drones. Aí jogava esses papéis no pátio da escola. E a meninada saía correndo, aquela loucura correndo, para ver quem pegava mais poema. E ele era premiado. Quer dizer, o que mais limpou, aí entrava toda a educação ambiental, quem mais conseguiu pegar o poema, né? E aí havia premiação para esses alunos. Essas edições foram 3, né, Dalia? 3 ou 4 edições. Então, nós nunca deixamos o colégio em paz. A Academia Tocantinense não deixa o colégio cochilar. Né? Aí nós somos convidados para todos os eventos dos colégios, inclusive das faculdades. Né? Vem de faculdade, vem de segundo grau, vem até os pequeninos, nós somos convidados e vamos lá com a presença da ATR. Aí a gente junta os artistas, a gente sempre carrega os artistas, aí vai um canta, outro toca. Tem uma moça lá da Academia Palmense, a Irma Galhardo, ela é contadora de história. Aí ela vai no colégio, ela conta história, se fantasia. É maravilhoso. Então, a Academia Tocantinense, ela se pauta por isso. Aí está, adora? Não. É só um diálogo aqui, bem silencioso, com então, ela sempre atua na comunidade, né? Com esse pensamento desde o início. A academia não pode ficar encastelada. A academia não nasceu para colocar os acadêmicos dentro de castelos, trancados, esperando alguém bater na porta e perguntar pela princesa, né? Não foi assim.
Então, nós também fazemos parte dos conselhos, no momento eu estou como titular do Conselho de Cultura do Estado, mas já presidi por 5 anos, já presidi por 2 vezes o Conselho de Cultura do município e representando também a academia. Já fui conselheira no Estado e no momento eu, de novo, sou conselheira pela 2ª vez. Então, nesses conselhos, tem vários acadêmicos. Nesse conselho, nós temos um representante da APL, é uma professora da UFT. Ela ela está no Conselho de Cultura do Estado para representar, reivindicar verbas, reivindicar o que o Estado pode produzir e entregar para a academia desenvolver. Tem dinheiro? Tem. Tem trabalho para fazer? Vocês querem o quê? Vocês querem um concurso? Vocês querem o quê? Querem aulas? Aí a gente dá aula para fazer poesia, ensinar rima, como é que faz redação, como é que divide a redação, como é que se escreve um conto, como é que se escreve um mini conto, que está muito na moda. Então, o nosso trabalho é esse. E a Academia do Acadêmico é muito solta. Então, se vem uma ideia de um acadêmico e aquilo que a gente pode aprovar e efetivar, nós nos jogamos no mar. A gente não para de jeito nenhum. Então, nós apoiamos essas instituições, participamos de site, de blog, de e-book, indicamos obras literárias para os vestibulares. Há muito tempo a indicação é nossa. Quem indica o livro que os alunos devem comprar é a APL. Então, nós temos esse... eu acho que é um valor muito grande, porque a academia, a faculdade, a universidade confia em nós. Né? Ela nos procura e nós que indicamos. Então, aquele livro, aí já vamos atrás do autor, ele já vai produzir aquele tanto, já vai mandar imprimir aqueles tantos livros que ele tem, que ele vai vender. Então, isso há muitos anos, essa parceria é mantida. Esse ano mesmo, eu passei para indicação, inclusive indiquei o nome de uma pessoa que deve ser muito conhecida, que um livro do Tião Pinheiro, que é acadêmico das 2 academias nossa lá. Nós, quem lança um livro em Palmas tem um apoio irrestrito da academia. Nós sempre somos chamados para falar, apresentar o livro e participar e ensinar aquele ritual, né, aquele ritual acadêmico, como é que se apresenta o livro. Não é? Temos uma coisa interessante, né? Esse é segredo, só pertence aos acadêmicos. O acadêmico começa a falar e tem sempre uma pessoa ali no meio lá para dar o sinal para ele que está na hora de calar a boca. Nós temos temos esse código. Esse código foi criado no início, bem na primeira reunião da academia, nós já criamos esse código. Porque havia um que falava demais e uma vez ele não obedeceu os sinais, sabe? Eu dava um sinal e ele, mas já tinha feito tinha dito 20 adjetivos elogiando o prefeito. Aí eu falei, não vai chegar, de jeito nenhum. Aí eu fiz o bilhete, falei, já que ele não está obedecendo sinais, enfiei o bilhete. Aí ele pegou o bilhete e falou assim, já estou até me mandando bilhete para calar a boca, está na hora. Aí pronto, aí foi aquela gargalhada, foi bom que quebrou aquela seriedade. Então, isso é uma prova de união e de uma modernidade antiga. Mandar o bilhete ou dar um sinal. Né? E assim funciona, viu, gente? Sempre funciona. Então, nós participamos do lançamento dos livros, participamos dos eventos. No Tocantins tem uma bolsa chamada Bolsa Maximiano da Mata, que o Maximiano da Mata é o nosso patrono da Academia de Letras, ele é o patrono da academia. Tem uma foto dele lá muito bonita, e de Dona Mária também. E essa bolsa de publicação, ela
vingou por uns 3, 4 anos e agora parou. Colocaram na gaveta. Como agora nós eu sou a titular, né? Não é arrogância, eu dizer eu sou a titular, estou só falando a verdade. A titular da Câmara de Literatura, do Conselho, né? E tem a professora de Direito, que é a representante da academia. O primeiro ato nosso foi pedir, solicitar, quase que exigir e quase que implorar que a Bolsa Maximiano volte a atuar. Então, nós estamos esperançosos que ela volte, porque há uma concorrência muito grande entre todo mundo, o Estado inteiro se movimenta, os acadêmicos ou não enviam seus livros já prontos, e esse livro, se for premiado, ele será editado totalmente, sem ônus nenhum para o escritor. O Estado banca tudo, inclusive o dia do lançamento, com direito a coquetel, guaraná, suco de maracujá e todas as coisas, sabe? Então, a nossa academia, se eu posso dizer, participamos também, nós já fizemos muito sarau, aí a gente vai atrás dos amigos que são cantores, né? Eu tenho uns conterrâneos que são dos melhores, como Braguinha Barroso, que eu acho que é conhecido por aqui, Genésio Tocantins, esse pessoal todo, onde a gente vai, eles vão atrás. É todo parceiro e é junto e misturado. A gente não. Pois é, a gente não. Nilo Alves, que partiu, né? Partiu, grande amigo nosso partiu. Né? A Covid não o poupou, levou o Nilo. Então, em geral, esses são trabalhos da academia. Sim, as visitas nós fazemos. Não vamos nas escolas só para fazer trabalho ou participar de eventos, nós vamos visitar. Então a gente inventa, não, faz tempo que a gente não vai naquela escola lá e nós vamos lá visitar. Aí conversamos com os professores, aí sempre que a gente chega nessa visita, tem um evento prestes a acontecer, e nós já somos inseridos ali, sabe? Então a academia, eu acho que, às vezes eu penso, a academia de letras fala demais. Ela está conversando demais. Porque em todo lugar a gente, posso falar a palavra aqui bem natural, assim, que não é elegante. Né? Não é uma palavra ser elegante. Em todo lugar ela se mete. Não é uma palavra tão elegante, mas é verdadeira, hein, gente? É verdadeira. É enxerida. Em todo lugar ela está. Então, eu acho que essa função da academia, e por ela ser agraciada já por ter na sua presença mulheres, nós temos um livro da famosíssima, queridíssima de todos nós, Estela Mares, que falou sobre Tocantins. Ela produziu esse livro e falando sobre o festejo de Bonfim. Os festejos no Tocantins são maravilhosos. Nós temos um lugar que eu convido todos vocês a conhecerem, porque é o único lugar no Brasil e talvez no mundo que tenha um deserto de Jalapão. Lá é um deserto. A lagoa que você não afunda, né? Você entra lá e não consegue, é um fervedouro, né? E o Jalapão é um lugar maravilhoso. E todas essas festas, a colheita do capim dourado, a folia de reis em Monte do Carmo, tem congadas, as festas indígenas, né? Eu me acho assim, premiada, nasci e me criei num lugar onde existem os índios, eu sou da terra dos Apinagés, eu e Belinha. Então, de pequena, já aprendi a ver índio passando na rua, vendendo jussara, abacaba, não sei se vocês conhecem, cajuí, as frutas, os frutos e frutas que são típicas lá da nossa região. E as festas indígenas são extraordinárias, são maravilhosas. Temos 2 rios generosos, né, Tocantins e Araguaia, que passam um ao lado do outro, namorando, né, depois se juntam lá mais frente, lá no Pará. Mas eles passam, e toda a nossa história tocantinense, ela vem lá dos rios, né, das bandeiras, entradas e bandeiras, os jesuítas andaram lá pelo bico do papagaio. Então, toda a nossa história tem uma formação extraordinariamente rica. E isso formou
o Tocantins. Em toda a cidade de Tocantins, você vai encontrar alguém recitando, cantando, participando de uma roda de conversa ou uma roda de dança. Então, é um estado extremamente rico. E a academia, ela está junto com esse povo, porque é lá que nós devemos ver, aprender, olhar, decorar e contar a nossa história. Por isso o povo tocantinense é tão arraigado à sua própria história, né? E depois que nós dividimos, separamos aqui de Goiás, foi como se fosse a nossa redenção, porque o estado Tocantins, a ponta do norte, principalmente o Bico do Papagaio, eu sou de lá, nasci e me criei em Tocantinópolis, as necessidades nossas eram terríveis em todos os sentidos, mas a cultura, ela era muito rica, muito mais rica do que é hoje, o Bico do Papagaio. Existia muito mais riqueza cultural. E isso foi levado por alguns professores, levado aos livros, né? Então, esse livro que nós temos, antigos, que não tem mais 1, 2, 3 volumes, nós fizemos de tudo para arrecadar no Estado e permanecer com eles como patrimônio da TL. Ô, tristeza, né? Esses bilhetinhos é uma tristeza. Quando a gente empolga, né? Cheio de adjetivo, né? Quando a gente empolga, a gente já vai começando a dissolver tudo. Parece uma taça de sorvete no calor de 40 graus, né? Então, é isso. A academia, o trabalho dela é um trabalho. Uma determinada vez, lá numa reunião, lembro que uma acadêmica, ela já até faleceu, ela fez mais uma reclamação. Ela, naquele momento, ela achou que a academia, ela estava indo em muitos lugares que não era o papel da academia. Eu falei, mas se nós não formos lá buscar as crianças, trazer as crianças para cá, os jovens, os velhos que estão lá atrás, vão para lá cantar, dançar e contar lorota lá para eles, o que vai fazer essa academia? Nós prometemos, no início, o nosso julgamento é não ficar encastelado. Então, a nossa praia é a escola e é o povo. E assim nós estamos até hoje. A academia, no momento, passa por uma crise. A crise, eu acho que ela é nacional. Nós estamos sem sede. Estamos com o nosso livro, nosso acervo guardado numa sala lá, que me parece mais um depósito da Secretaria da Cultura, mas de lá a gente não tira. Porque se tirar da Secretaria, nós vamos ficar prejudicados. Porque eles vão dizer assim, não, vocês nem estão mais aqui. Então a gente fica lá perturbando, sabe? Eu quero ver um livro, se ainda está aqui. Eu quero não sei o que lá. E estamos com o ofício já pronto, encaminhando ao governador, pedindo uma sede, porque ele doou, lá tem uma casa chamada Casa Branca, foi feita essa casa, uma casa muito suntuosa, muito grande, e parece que só banheiros, são 24 ou 25, que era a morada do governador. A população começou a implicar com isso, a implicância foi andando, foi crescendo, por fim o governo abriu mão, doou para as entidades culturais. Então nós temos a esperança, a certeza absoluta, que a Academia Tocantinense Letras será instalada e de lá entrando a gente não sai mais. Não tem mais jeito de sair. Que nos convide. Viu? Convidamos sim. Porque, lógico, com todo prazer. Então a mensagem que eu quero deixar aqui final, que se existe uma academia teimosa, resistente, resiliente, e que vai em todo lugar, e que não tem medo de nada e nem de ninguém, essa academia tem nome. A Academia Tocantinense de Letras, ela foi criada, instalada e está no estado de Tocantins. Faça uma visita para nós. Eu quero pedir aqui a vocês, por favor, vamos manter contato. Eu quero saber como é que vocês andam daqui para frente. Desculpe aqui a minha fala, porque é de vocês. Eu achei a fala de vocês assim, até agora, tão erudita, e eu olhando meus papéis, falei, meu Deus, não vou falar essa erudição, eu vou ter que falar um bocado de coisa lá,
mas vai ser totalmente diferente das academias deles. Não temos nem sala. Você ontem falou sobre a sala maravilhosa, que muda de cor, não sei o que lá, aquele lá falou não sei tanto, e o presidente aqui, e eu fiquei esses 2 dias assim meio encolhida. Eu falei, mas eu vou falar, o que nós temos lá eu vou mostrar. Então entre em contato conosco. Eu queria saber, presidente Selma, se seria possível passar um papelzinho, como eu adoro papelzinho, com o nome de todo mundo, né? Vai ser publicada a carta e vai ser, para a gente entrar em contato e manter esse contato daqui bem apertado, bem no fundo do coração de todos vocês. E um dia, esse dia chegará. Um dia nós receberemos todos vocês no estado do Tocantins. Vocês vão ver a pujança da última capital feita no século passado. A pujança do Tocantins, o irmão de vocês. Nós estamos ao lado, de mão dada, abraçados. Tá? Muito obrigada, gente. Henrique é presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Eu já o conhecia de nome pela Raquel Naveira, que esteve aqui dando palestra, uma belíssima palestra, né? No mês de agosto. Então, já era praticamente amiga de infância do Henrique. Bom, então vamos lá. Cadê meu papel? Tá. Henrique Alberto de Medeiros Filho, presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, MSL. Escritor, publicitário, jornalista, graduado em Comunicação Social pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, é autor dos livros de poemas e contos O Azul Invisível do Mês que Vem, Pirâmide de Palavras, que as dores se transformem em cores, palavras correndo atrás de textos, e Azul Macadam, coletânea de poemas traduzida e publicada na França, além de roteirizar e editorar Davi Cardoso, O Rei da Pornochanchada, autobiografia memorialista, sendo também um dos coautores do livro Vozes das Artes Plásticas de Mato Grosso do Sul. Exerce atividades criativas, multimídia, empresariais e de consultoria em todos os setores de comunicação social. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Cumprimentar, através do Irajara Gara, presidente, Helena Selma, ex-presidente, todos e todas, tanto por repetir por aqui. As nossas 2 palestras vão ser não eruditas. Sabe? As 2 palestras vão ser não eruditas. Eu também não vim com a Raquel, com certeza fez uma palestra de erudição aqui, mas até porque a gente não tem muito como tratar muito com erudição a questão que ficou para a gente discutir, que são as mídias sociais, o e-marketing, a parte da modernidade relativa aos novos tempos que a gente vive com essa questão de internet e web. São novos tempos que vêm desde 1990, final, início de 90, 2000, mas que nos últimos 10 anos foi uma verdadeira epidemia no sentido de trazer avanços que muitos, às vezes, não conseguem até mesmo acompanhar. Essa parte justamente voltada à internet, voltada à mídia, na verdade abrange tudo que a gente discutiu aqui. Abrange a questão da participação superativa e tão assim, militante da poesia e da literatura em Palmas, abrange a questão da presença da mulher nas academias, abrange a questão do nosso papel
como Academias do Brasil, nas novas cidades, mas enfim, fala sobre o Cerrado, fala sobre tudo. É a mídia, é o que nos traz e que nos leva a conseguir ter realmente uma inter-relação com o público, com os públicos e as pessoas que a gente precisa de algum jeito conquistar. Eu acho, antes da gente da continuidade, isso justamente traz temas que aqui tanto se discutiram e tão interessantes são, que são, por exemplo, a questão de, tanto no Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul, pelo menos assim, maior presença e participação, eu acho que até mesmo a Academia Carioca não tem tanta relação com outras academias como vocês aqui. Vocês têm realmente uma militância e um encontro muito grande de pessoas que lidam com arte, e de repente isso realmente até traz uma capilaridade muito interessante no sentido de resultados se chegar a público, né? E outros caminhos nesse sentido. A gente, para começar isso aqui, eu acho que a gente pode fazer um exercício. A gente vai falar sobre mídia, vai falar sobre computadores. Eu gostaria que vocês pegassem seus celulares e vocês entrassem, por favor, em acletrasms.org.br. Vou repetir. AC, A de academia, C de casa, letras, tudo minúsculo, ms.org.br. Conseguiram? A gente tem aí a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, já que eu tenho que entrar em algum pouquinho dentro das academias. Oi? Entra no seu no Google e aí você escreve acletrasms.org.br. Essas são as dificuldades que a gente não vamos deixar chegar ali, não tem problema nenhum. A gente está no menu principal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. A de academia, C de casa, letras, ms.org.br. acletrasms.org.br. Conseguiram entrar? Estou passando cola. Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Isso! Exatamente! Legal. E aqui, a gente tem inclusive algumas coisas que eu acho até que quando a gente vai falar mais para frente aqui sobre mídias sociais, a gente vai falar sobre a questão da tentativa de se relacionar com o público, a própria literatura, com a proximidade da população. Nós temos em Mato Grosso do Sul um suplemento literário. Se vocês entrarem no menu, agora do lado direito, que tem aqui, são aquelas travinhas que estão lá em cima. A gente tem, por exemplo, aqui suplementos culturais. Temos acadêmicos, matérias, suplementos culturais. Do que se clica em suplementos culturais, se a gente der com a internet boa, vão aparecer. Aí vai aparecer nos suplementos culturais. Qualquer um deles que você escolha, certo? Dos suplementos culturais, vocês vão ter um download de um suplemento cultural que tem 40 anos no Mato Grosso do Sul. Que ele é publicado semanalmente, todos os sábados, no jornal de maior circulação do Estado, em que a gente tem poesias, tem textos falando sobre a cultura sul-mato-grossense, sobre os nossos regionalismos, sobre poetas e tudo mais. E nós temos, por exemplo, 10 anos desses 40 anos, nós temos 10 anos digitalizados. Quem busca alguma informação da literatura sul-mato-grossense aqui, e bem como também na parte que tem aqui de revistas, que na realidade são nossos livros, com título de revistas, a gente também tem todas elas, nós temos 26 revistas apenas até o momento,
que estão aqui também dispostas e disponíveis com a produção acadêmica da nossa cidade. Da mesma forma, se vocês forem no Instagram, é um exercício, tá vendo? A gente, quando vai falar de novos tempos, a gente vai falar de novas mídias, vai falar de outros momentos, a gente ali começa a sofrer também. Em Academia de Letras MS, no Insta. Todos têm Instagram, todos têm Facebook, todos têm sites. Ali no nosso site, eu não quis apenas me alongar muito, mas ali nós temos todos os acadêmicos que fazem parte da academia, a gente tem toda uma estrutura, o nosso histórico, como vocês todos também no seu site mais ou menos desenvolvem. Eu acho às vezes interessante até o estudo dos sites de cada um de nós, porque tem muitas coisas que estão em alguns que a gente não tem em outros e são interessantíssimos de se tentar fazer um intercâmbio, tentar cada vez enriquecer ainda mais. Na Academia de Letras MS, mais ou menos se você jogar para cima, depende, eu acho que não está carregando muito, certo? A gente tem, por exemplo, aqui o evento daqui da Academia, com os 10 painéis que a gente teve aqui, abriu evidentemente o painel de Mato Grosso do Sul apenas para poder ter uma linha com o Mato Grosso do Sul e com as pessoas aqui. E aqui nós temos, por exemplo, alguns eventos da Academia. Vamos ter um chá acadêmico agora segunda-feira, com uma palestra, uma apresentação fotográfica desse fotógrafo, Roberto Lívio, que tem livros, mas os livros são mais voltados à parte fotográfica, mas tem de qualquer forma literatura, sempre há um link com a literatura, falando sobre a divisão e a implantação do estado de MS. Implantação, aqui nós temos duas divisões, né? Goiás com Tocantins, Mato Grosso do Sul com Mato Grosso do Norte. Na hora que ele chegou, sabe que eu cheguei, estava falando de saúde, e disse assim, bom, Mato Grosso, você é do Mato Grosso do Sul. Então ela é do Mato Grosso do Norte. Na hora de eles ficaram sem norte mesmo. Na hora que perderam o Mato Grosso do Sul. Na hora que ficaram. Na hora que ficaram sem Mato Grosso do Sul, ficaram sem o sul e sem o norte. Né? Perderam. Mas legal, a gente tem uma relação ótima com o Mato Grosso. Porque vão criar ainda do norte e do Araguaia. Estamos, inclusive, tentando fazer também, nessa questão das inter-relações da academia, estamos tentando justamente criar pelo menos uns 3 eventos anuais com a Academia Mato Grossense, tentando juntar, porque as pessoas aqui, nós temos as mesmas origens, embora por uma certa divisão, como na verdade Tocantins e Goiás também têm as suas dificuldades, seus problemas assim nesse sentido. E aqui a gente tem então esses eventos todos, a gente recebe escolas, como estão aqui nessa Universidade Federal da Grande Dourados, aqui nesse terceiro posto, que tem uma pessoa, tem aqui 4 pessoas aqui no palco, mas em seguida, se vocês pularem à direita, vocês têm as fotografias com a presença dos escolares e tudo mais, dos acadêmicos, de letras e tudo mais. Então, aqui a gente tem, da mesma forma, no Facebook, se as pessoas entram no Academia, quem tem Facebook, Academia Sul Mato Grossense de Letras mesmo, no Facebook, vai ter também uma linguagem mais ou menos similar ao do Insta, com algumas publicações mais ou menos idênticas. Não temos os suplementos culturais, algumas coisas assim, a gente divulga geralmente sempre o suplemento que sai a cada domingo, etc. e tal, jogando e trabalhando em cima desses temas. Esse intercâmbio entre academias, que eu tanto falo, aqui justamente é interessante no aspecto de tentar criar essa troca de informações e conhecimentos que a gente pode sempre utilizar e estar tentando buscar mais. Quando a gente fala na mídia social, quando a gente entra no aspecto da web, quando a gente entra no aspecto desse mundo moderno, de qualquer forma, a coisa sempre entra pela palavra, né? E palavra é arte, e a arte subjetiva tudo, né? A obra-prima, assim, que a gente tanto procura pela vida, sempre é traduzida pela arte, né? As belas artes, com as suas artes plásticas, a música, a poesia, a dança, ela busca a tradução do sentimento humano e trazem
no seu bojo justamente o humanismo. Né? Incluída pela poesia nesse contexto, de qualquer forma, a literatura com a palavra, eu acho que a palavra vem, antes de tudo, quando a gente entra na discussão de falar sobre artes, ela vem antes do próprio cinema mudo. Né? Você precisa, de qualquer forma, da palavra, você precisa do roteiro antes da nudez. Não tem condição. A palavra vem antes da própria nudez. Né? Antes da interpretação, no teatro, Sérgio Fonte, na voz, no palco, né? Está a palavra. Né? A peça teatral escrita pelos nossos gênios da literatura, os nossos gênios da palavra. E na música, a gente tem também, nas letras, né? a palavra trazendo a emoção necessária, trazendo toda a sequência, e isso eu acho que a gente encontra até mesmo na partitura, que de qualquer maneira, você está lá entre as clavas e cifras, né? A gente está... Sim? Nas redes sociais se trata? Não, aqui, nós não, aqui, mas eu digo, nós temos a palavra de qualquer forma, tem cifra na rede social, se você buscar ali nas letras e tudo mais, muitas vezes você tem a própria cifra acompanhando a música, e a clave, a cifra também, você tem lá, a Suprema e tal, essas coisas assim, inclusive na música erudita e enriquecimento da música popular, né? E nas próprias artes plásticas, né, no estudo, no título que resume a obra, na pesquisa, no pensar, no estilo, concepções, definições, a palavra sempre grava, marca, lembra, relembra, ou mesmo define o abstrato na explicação do sentimento. Palavra é uma desgraça. Palavra une tudo. É uma coisa, né? É poesia em tudo quanto é lugar. Agora há pouco também, até na criação das academias, e também nesse aspecto da coisa, eu estava vendo aqui, o Gilberto nos brindou com uma, como é que se diz, com uma trova rápida dele aqui, agora há pouco, ele diz assim que criei uma academia do discurso literário, entro nela todo dia. O problema é que não sai. O nosso decano nos ensina sobre justamente as questões das belas artes. E justamente a mídia está para isso, não é beleza a gente colocar isso aqui. De repente, mais tarde, quando a gente dá uma publicada nisso aqui, é a forma de levar a literatura, sabe, para essa discussão, essa dimensão e essa divisão de levar adiante essas coisas. Né? Elas existem pela palavra, as belas artes. Né? E a literatura é justamente essa arte maior. É a arte do pensamento, de expressar sentimentos que levam a viagens intermináveis pela imaginação. Né? Ela une, é um poder transformador e vem justamente antes de tudo. Mas, no Brasil, eu não sei como é que está aqui em Goiás, mas, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma série com as secretarias estaduais de educação que tiraram a literatura da grade escolar. Virou, tiraram, até porque o MEC, a gente esteve discutindo depois com eles, o MEC, nessa transformação, nessa retransformação da educação, eles estão juntando literatura e gramática, que eu chamo gramática de matemática, porque, na realidade, a gramática é matemática. A literatura permite que você tenha a possibilidade de voar, de ensinar, de aprender, de sentir. E ali é outra conversa. E o Ministério, o próprio Ministério, eles pretendem uma cadeira, inclusive lá eles estão fazendo isso já, com unificação de arte. Você tem a música, muito legal. Você tem o teatro, muito legal. Você tem outros temas, artes plásticas. Agora, a literatura, por incrível que pareça, eu acho que ela perde muito a força quando você joga ela na vala comum. Justamente por isso, eu acho que ela vem antes de tudo. Ela está antes de qualquer coisa. As artes existem em função da palavra. Lá de Platão, veicular, veio lá de cima, negócio. Lá de cima, lá de trás e lá de cima, de repente. Por aí as coisas.
E o que a gente se vê é a literatura ausente enquanto assim componente curricular obrigatório. Eu não sei, por exemplo, em Palmas, professor, como é que a coisa está em Palmas, eu não sei como é que isso está lá também, vocês, do jeito que vocês têm essa militância, de repente vocês têm até uma facilidade maior. Assim, eu vejo minha neta estudando, já fazendo essa mistura, a literatura sendo diluída. É uma colocação realmente do próprio médico. Não sei o que eles veem com isso daí, porque eu acho isso uma desvalorização do pensamento. É uma desvalorização da capacidade do ser humano de se desenvolver como pessoa. É você reduzir a expressão de comunidades, regiões, estados, países, continentes. É você diminuir o seu conteúdo cultural, né? A literatura, aquela que enobrece o pensamento, que tem a capacidade de compreender o mundo, de extrapolar fronteiras do pensar, do imaginar, do conhecimento, ela fica distante do poder principal de não deixar de ser iniciadora de leitores, iniciadora do incitar ao raciocínio humano, né? Justamente a gramática, né? E a gramática é a matemática nas suas regras exatas, e a literatura, por não ter regras, é a palavra viajando na maionese, né? A literatura precisa do seu espaço próprio nas escolas. Isso é uma coisa também que a gente teve algumas sugestões com relação à Carta de Goiânia, e também uma das sugestões que a gente colocou foi essa, de tentar ter uma proximidade muito maior das nossas academias no forçar a literatura. Quando a gente vai acompanhar o estudo dos professores, a gente tem que ter um respeito enorme. Eu acho que tem duas coisas que são básicas, né? A família e a educação. Agora, você não tem muito a formação dos nossos professores, ela não leva muito em consideração, às vezes, a questão regional, a questão das raízes do Estado, as raízes do local, que levam à autoestima, levam a que as pessoas tenham justamente uma outra visão do lugar de onde vieram, onde estão, onde vivem, onde pertencem, né? A questão é importante a participação dos autores de diferentes regiões, mas também desde criança tem que ter um estímulo à autoestima, justamente as particularidades, as dimensões das riquezas culturais. Ela se entende e compreende melhor sociopoliticamente, né? As crianças agora no século XXI, elas crescem cada vez mais envoltas em mundos superficiais, né? Descompromissados e vazios, em momentos nos quais as imagens substituem as letras e o sentimento é soterrado pela frugalidade. E no hoje isso está acontecendo muitas vezes no próprio envolvimento com a internet. Outro dia eu estava jantando, eu estava num encontro, não era Academia de Letras, era um encontro publicitário na Bahia, e a gente estava jantando num restaurante à noite, estava todo mundo reunido, e tinha um grupo com umas crianças, um bebezinho. Olha, eu juro, o bebezinho tinha, eu acho que 6 meses de idade, 8 meses de idade. Celular substituindo a chupeta. Ali, a brincadeira do menininho lá, é um outro mundo, ele vai crescer de uma forma, ele substitui a chupeta. E a grande verdade é que a mãe e todo mundo faz o que puder para deixar de fazer para ela chorar. Você coloca ali e ela vai se acalmar, vai ter um mundo novo à frente, vai crescer de uma outra forma, mas de qualquer maneira, aí a gente vem, né? O que nós temos mais hoje em dia na mídia social? A fotografia é uma palavra? A fotografia está virando palavra. Você se expressa pela fotografia. Você vai no Instagram, você vai no Facebook, está lá a foto. O emoticon é uma palavra, ele transmite emoção também, ele transmite informações, define instantes ou momentos. Mas ele faz parte, dentro das redes sociais, de uma solidão moderna. A existência da imagem com palavra, da abreviação da fala, é um verdadeiro algoritmo que muitas vezes pode não ser de avanço, mas sim de atraso. Porque onde é que fica o processo cognitivo? Dentro da inteligência superficial, né? As mídias sociais são rápidas, um dia a informação talvez venha até mais lépida do que a velocidade da luz, no ritmo que a gente está seguindo. As leituras são dinâmicas, são ágeis, são céleres, mais do que 4 linhas de texto
são uma eternidade hoje em dia na internet. As mensagens de voz com mais de 30 segundos, ninguém ouve. A ansiedade não permite, a inquietação é drástica. E num aplicativo qualquer de mensagem, você tenta colocar um texto longo ao invés de dividir em inúmeros pequenos textos. Você vai ter menos atenção, menos compressão do interlocutor, faz o mesmo 5 mensagens de voz e você vai experimentar o resultado. Quem cria stories, quem produz um Reels, eu acho que todo mundo conhece o Stories, todo mundo conhece o Reels, já tem essa similaridade. Quem busca passar algum significado através desses meios disponíveis nas redes, ele não pode passar de 30, 40 segundos, porque as pessoas não têm a paciência de esperar, não têm a paciência de assistir, lendo e vendo alguma coisa. Esses estudos, alguns estudos referentes a mensagens, a histórias, a posts, indicam que as que contêm apenas vídeos ou imagens e áudios, ou combinam imagem e texto, conseguem muito mais atenção do que apenas aquelas que contêm palavras. É uma desvirtuação, é desvirtuar realmente a palavra, desvirtuar justamente a comunicação e a tentativa de você buscar. Não é nem uma questão de tempo, não é uma mudança social, não é uma mudança social, mudança de comportamento completo de todos. A maneira como você tinha antigamente de você abordar alguém totalmente diferente em todo sentido, tanto social como amoroso, que seja, são mundos assim que a gente tem que entender. Aí como é que você vai conseguir que uma pessoa encontre o caminho da leitura de 200 páginas de um livro se ela não tem paciência de ler mais do que 5 ou 6 palavras num post? Se ela não traz isso justamente do primeiro grau, se ela não traz isso dos professores, não traz isso dessa educação, não adianta que ela não vai entrar nisso daí. E nisso é uma coisa que eu acho que muitos de vocês que participam em aulas e tudo mais, nós já também temos às vezes muita relação, às vezes com as escolas, a gente vai dar às vezes alguma palestra, alguma coisa de segundo grau, já o oitavo EJA, essas coisas assim, você não tem ninguém que ler. Você manda pedir alguém para levantar o dedo, levantam 3, 4. E aí você vai perguntar o que leu, às vezes você não há muita coisa, ou tem às vezes mais que um livro técnico. Se não vem do primário, se não vem ali do primário da minha época, se não vem no primeiro grau, não vem ali de baixo, não adianta que depois é um caso perdido. A coisa acabou, ele não vai lá. E o que hoje em dia, quando a gente fala em 200 páginas de um livro, o que vem os posts com relação à literatura? E para a gente dizer, de repente, serve para divulgar a literatura, a web, a internet de modo geral, as mídias sociais, serve para dizer que existe literatura, serve para dizer que existem autores. Quando você se refere também à questão da menina que estava com medo de pegar, tem coisa interessante que a gente viu lá, uma vez numa aula que a gente estava dando, o menininho da criança, mas eu pensei que quem escreveu esse livro não tivesse ninguém vivo. Na realidade são entes, são entidades, né? São coisas que estão por aí pela mente, escreveram um livro, então você não tem a proximidade daquela relação, né? E esses posts que a gente vê na internet, a maioria, todos vocês passeiam nisso, são frases típicas literárias que se aproximam muito mais daquilo que a gente chama de autoajuda, motivacionais, frases cabeça, que simplesmente assim chamam a atenção por conta do impacto imediato e são atribuídas a diversos autores literários, mas às vezes são meras frases assim, sem contexto com a obra, sabe? Ao procurarem a obra desses autores, muitas vezes você vai ter empatia com trabalhos, vocês vão se transformar em leitores. Os que dizem hoje que conhecem, por exemplo, os hits da internet, Clarice Lispector, Leminski, Drummond, Paulo Coelho, será que eles leram alguma coisa das obras deles? Talvez um livro completo, metade? Eu acho que não. Eu acho que às vezes vê e conhece por pequenas frases, por pequenas citações, e aí acha que realmente teve alguma intimidade com aquilo. Então a internet ajuda mesmo a incentivar a leitura, a literatura? Sim, os textos são publicados, ajudam a divulgar, mas os de autoajuda sério, as lives, eu acho que ninguém aqui
participou de tanta live na vida como no período da pandemia, que realmente foi fantástico. Todo mundo falou em literatura, todo mundo difundiu a necessidade da literatura, difundiu a necessidade de participar, de se ter coisa. Agora, o resultado prático disso, infelizmente até a gente não consegue ver, porque as pesquisas que são feitas em termos assim, de mídias sociais, em termos assim, não são assim tão grandes, e a gente é obrigado, às vezes, aí no nosso, uma avaliação assim, superficial, né? A real difusão desses resultados a gente não pega. Agora, na internet, realmente as pessoas leem muitos textos de 5 linhas de autoajuda, mini textos, haikais, né, verdadeiros haikais, e é sucesso garantido para influenciadores digitais, né, que se utilizam das frases pensadas para buscar empatia, identificação assim, com seguidores. Não me deixe ir, posso nunca mais voltar. Você já deve saber. Já está preocupada. Você não sabe por quê. Não. Depois a Lida conta, né, Lida? Então, daqui a pouco você fala. Né? Não me deixe ir, posso nunca mais voltar. Isso é Clarice Lispector by Webb. Certo? Agora, é mesmo dela isso aí, Julieta? Isso é Clarice Lispector? Vai traduzir realmente a obra dela? Quem se animar a ler Clarice Lispector, será que depois da terceira, quarta, quinta página vai ter essa identificação do texto literário dela? Né? É uma coisa complicada. Então, o que é realmente literatura nas redes sociais? Mesmo os grandes autores são curtidos assim por transformação de seus textos em minimalismos de autoajuda, né? Em mini textos, mini frases, identificação de resíduos de pensamentos em conteúdos descartáveis, né? Seus curtidores teriam essa animação de ler o livro inteiro? A literatura nas redes sociais são diários virtuais, esses pequenos textos, imagens para que seguidores se identifiquem com hábitos e pensamentos, mas o que isso representa realmente dentro do raciocínio literário, o que trazem de positivo para a difusão da leitura, da literatura, é aquela coisa, né? O que pode ser considerado leitura? A presença dos olhos em posts das redes sociais, textos rápidos sobre superficiais, é uma curadoria que não existe, né? É impossível de existir do cosmos na web. Né? A web é um verdadeiro cosmos, né? E você entrar dentro daquilo ali, você vai ver 1 ou 2 estrelas do céu, e para entender o resto dos buracos negros da vida é uma complicação. Tem uma pesquisa que mostra que 82% de publicações literárias são produções justamente com texto e fotos. Você precisa do texto visual em substituição ao audiovisual, que é o campeão da rede. E faz-se necessária a imagem. Sem ela, os pensamentos parecem que não se completam e a absorção das mensagens parece que não é completa. A gente se beneficia com propaganda, a gente fala da literatura, a gente aborda a necessidade de divulgar os benefícios, mas falta algo para ser ouvido. A grande verdade é que a gente tem de tudo na rede e uma grande dificuldade de mensurar, estudar e pesquisar de forma profunda os caminhos que levam à literatura. A gente não tem muitos pesquisadores, não tem muitas pesquisas e as mudanças de comportamento e hábitos são muito rápidas. E estão sendo vendidos mais livros? As pesquisas todas dizem que sim, né? Os relatórios recentes, aqui todos nós somos recordistas de venda de livros, porque mostram que as vendas de e-books cresceram na Europa 39% apenas em 2021 na área da literatura e com uma tendência de aumento nos próximos anos. A pandemia contribuiu com isso e no Brasil o crescimento foi maior. Tem uma reportagem do Correio Brasiliense que diz que foram comercializados 8,7 milhões de e-books e audiolivros, contra 4,7 milhões em 2019. A ficção com 41%, seguida de não ficção com 39%, científico, técnico profissional com 20%. Você sabe que os e-books de vocês estão distribuídos, os meus também, pelo Brasil inteiro, todos foram vendidos, só as empresas que não nos deram os nossos relatórios. Né? Tirando isso, né? E a dificuldade também editorial
Você tem que ter uma empresa, né, para você trabalhar realmente com os e-books, para você trabalhar e colocar em discussão. Você ou tem uma editora por trás, ou você tem você se transforma numa Eireli, numa micro, para você poder trabalhar comercialmente com a sua própria produção literária. O único lugar onde a gente consegue realmente, de repente, vender livros vão ser realmente nas palestras, nas apresentações, nos encontros, naquela forma de você estar ali um pouco presente com tudo. O resto são as editoras e os seus trabalhos, inclusive nessa parte da coisa. Os e-books estão representando 92% das unidades vendidas e os audiobooks 8%. O conteúdo digital está representando hoje 6% do faturamento do mercado editorial, e era 4% no ano passado. Nos Estados Unidos, hoje já representa cerca de 30%. Vende-se muito. E é difícil de secar essas pesquisas, é só mesmo muitos profissionais do mercado para você tentar analisar. Se a gente vai na Nielsen, pesquisas e tudo mais, a gente tem os balanços ali, mas é bem complicada a coisa. Tem muito problema também com pirataria. Você coloca o livro digital e o livro digital começa a distribuir, ele já não tem mais também tanto domínio daquele livro. É a xerox digital, né? O reendereçamento, o reenvio é a xerox digital. Perfeito, excelente. Até 2026, o mercado dos books deve crescer 28% em receitas. E já em relação ao livro de papel físico, o balanço de 2021 mostrou um crescimento de 29,36% em volume comparativamente ao ano anterior e 20,28% de aumento de faturamento. São 55 milhões de livros que foram vendidos. Tem um avanço na leitura, mas ao mesmo tempo as pesquisas do Instituto Prolífico sobre hábitos de leitura apontam que as redes sociais e não mais o cinema ou a televisão são os principais concorrentes do livro. Percebe-se que as pessoas deixaram a leitura e direcionaram esse costume justamente para as redes sociais. A gente, para fazer esse balanço assim de web e de mídia e de livro físico, as livrarias virtuais do Brasil já empatavam com as vendas das livrarias físicas e que tem fechado muito, né? E é muito complicado essa questão realmente do mercado livreiro. As próprias editoras, elas sofrem muito com isso. Se você não vende antecipado, e editores pequenos, menos ainda. As grandes editoras, o cara tem que pagar adiantado, receber essas coisas. Você é uma pequena editora, você manda 5 livros para o Acre. O cara não paga os seus livros para a pequena editora. Você vai, 5 livros representam o quê? Você joga lá os 50% de desconto da livraria, etc e tal, R$40, 20, são R$100 que o cara não te pagou. Você vai contratar um advogado e você processar uma editora, com todo respeito lá, no Acre, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, qualquer lugar que seja, na livraria, sabe, que a gente tem ali e tudo mais. Então, temos essa dificuldade com esses resultados assim, de livros de varejo, mesmo esses aumentos, as comparações, são maravilhosas. Coloca o mercado livreiro como uma coisa fantástica, mas às vezes a gente na ponta aqui, a gente não sente tanto isso, né? A gente não sente tanto essa evolução e a gente fica nessa briga de fazer, inclusive, às vezes até as nossas edições técnicas, as nossas edições de reviver memórias, junto com institutos históricos geográficos, às vezes, e mesmo as nossas academias, nesse sentido. De qualquer forma, eu acho que é isso. Nesse resumo, eu já comentei, é focar na família, que é onde a gente, de repente, consegue fazer com que a criança comece a ler, comece a curtir o livro desde o nascer, né? E até os educadores, nas escolas, acreditar que o processo educativo brasileiro e na profissionalização e formação do professor, isso pode gerar esses resultados, né? O que o ler e educar representam, né? Enfim, ler e sair da casinha, e para formar essas crianças, adolescentes e adultos, a gente precisa buscar esse pensamento humanístico que pode realmente desenvolver e trazer evolução pessoal e profissional, né? Permite que você entenda melhor o mundo, que você compreenda melhor, que você se aperfeiçoe, né? E tenha melhor crítica e autocrítica.
Eu acho que a gente tem que ver dentro da web e off-web, né, que a gente tem a possibilidade de maior contribuir com a sociedade e com o mundo através da literatura. Agora, são mundos que precisam aprender, se conhecer, depende de nós e continua dependendo ainda, eu acho que justamente dessa questão da formação. Não adianta, está tudo na formação, está tudo na educação, e sem isso a gente não vai realmente a lugar nenhum com web, sem web, que serve que a gente tem pela frente, né? É isso aí, eu acho que eu espero que eu tenha dado pelo menos uma basezinha, conversado um pouquinho sobre esses caminhos aí da web nesses momentos. E deixem marcado a Academia Escola Adolescente de Letras, venham lá, sejam seguidores, precisamos essa difusão também da nossa literatura de lá, junto de vocês. Temos curtido já as duas academias aqui, né? E estamos aí juntos nisso. Obrigado. Pois